Nesta primeira lição, nós estudaremos sobre o tema quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A palavra-chave desta lição é heresia, que no Novo Testamento grego é a palavra hairesis, que é traduzida como seita e heresias. O tema do trimestre é em defesa da fé cristã. O assunto desse trimestre é a apologia, que é uma defesa por meio de palavras, que trata em estudar a disciplina cristã chamada apologética. É uma disciplina teológica que busca defender os principais pontos da doutrina cristã. Na capa da lição nós temos a ilustração de um lobo em meio às ovelhas, uma representação dos falsos profetas que se introduzem no meio do rebanho. Jesus, ao declarar sobre a edificação da sua igreja, ele deixa claro que essa seria uma igreja militante, combatente. Em Mateus 16:18, ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então haverá oposições, como está registrado na história da igreja. Oposições que acontecem de três principais formas. Externa, a perseguição. Nós podemos comprovar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. As internas, corrupção e distração. E podemos observar em Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e capítulo 6, respectivamente. O texto áureo desta lição, baseado em Judas, versículo de número 3, diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, ao escrever a sua carta, e a sua intenção inicial era escrever acerca da salvação comum a todos aqueles que confessam Jesus, ele teve a direção do Espírito Santo para escrever e exortar os cristãos a batalhar pela fé. Assim também outras cartas, como 2 aos Coríntios, Gálatas e 2 de Pedro, são cartas apologéticas, cartas de defesa da fé cristã. A verdade prática diz: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. As crenças, que são conjuntos de valores espirituais, éticos e morais descritos na Palavra de Deus, e a prática dessas crenças, que é a nossa conduta baseada nesses valores na sociedade, na comunidade. Ou a ortodoxia, orto, que significa reto, e doxa, ou doxia, que significa crença, que é a crença correta. E a ortopraxia, orto, reto, praxia, prática, a prática correta desses ensinos. Crença errada leva a práticas erradas, a condutas erradas. Estas confrontam o cristianismo e criam problemas para a igreja e a família, confrontando o cristianismo histórico. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 20, versículo 28 a 31, inicialmente. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Uma recomendação aos pastores, aos supervisores, que a palavra bispo significa, que tem a responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus. O texto diz a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. E estes têm como função primordial alimentar, guiar e proteger o rebanho de Deus, protegendo estes das heresias, das crenças erradas, mantendo a ortodoxia e subsequente à ortopraxia, uma conduta correta baseada nos valores corretos da Palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20, a Bíblia diz sobre os falsos profetas: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nesse texto, Jesus nos ensina que devemos examinar os frutos, manter as nossas raízes na Palavra de Deus para cultivarmos a unidade do corpo. Paulo também, em Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 20, o versículo seguinte, o versículo 29, diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Depois de recomendar aos líderes de Éfeso, antes da sua partida, Paulo os adverte que depois que ele partir, pois ele não está se referindo apenas à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no meio da igreja. Ele os adverte sobre a presença de lobos vorazes,
Pedro também fala em sua carta, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 19 a 21, sobre a suficiência das Escrituras para combater as heresias. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 20, no versículo 30, Paulo ainda diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. No versículo 29 diz que estes homens estariam no meio de vós, entrarão no meio de vós lobos cruéis. No versículo 30, ele diz: dentre vós mesmos, desde heresias, como não haverá um arrebatamento, até de sugestões, a atualização da Bíblia, há outras mais aberrantes em declarar que Jesus não é Deus. Esses discursos denotam a importância do estudo acurado das Escrituras, uma volta à ortodoxia. É o estudo sério da apologética cristã nos dias atuais. A igreja sempre deve estar preparada para enfrentar com a verdade das Escrituras as heresias antigas que se apresentam com nova aparência e responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão, com temor e uma boa consciência, como nos orienta a palavra de Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 3, texto ainda da nossa lição, versículos 15 e 16, diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Versículo 16, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. A importância da crença correta e da prática correta, baseado nos valores cristãos contidos na palavra de Deus para o combate de heresias. Nós temos a responsabilidade de defender a fé cristã. Filipenses capítulo 1, versículo 16, Paulo declara que foi chamado para defender o Evangelho. Versículos 15 e 16. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas isso admoestando-os com a sã doutrina, com o ensino correto da palavra de Deus, como Paulo escreve em sua carta a Tito, capítulo 1, versículo 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ainda no texto de 1 de Pedro, capítulo 3, quando ele fala no versículo de número 15, responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Primeiro ele fala preparados, segundo ele fala responder, e terceiro com mansidão. Mas aqui ele diz com temor, mas a qualquer um que pedir razão da esperança que há em vós. Evitar discussões desnecessárias, como Paulo escreveu na sua carta a Tito, no capítulo 3, versículo 10, que diz, versículo 9 e 10, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Além da defesa da fé, os textos de 2 de Pedro e esse texto citado no capítulo 3, versículo de número 11, da carta de Paulo a Tito, nós vemos o castigo iminente que está reservado para estes que tentam, através das heresias, romper a unidade do corpo de Cristo, da igreja do Deus vivo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O cristão deve sempre estar preparado para a defesa da sua esperança. E para isso é necessário conhecimento das Escrituras. É por isso que Marcos capítulo 12, versículo 30, Jesus responde a um escriba que o pergunta qual é o primeiro
de todos os mandamentos. Ele diz no versículo 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Veja que amar a Deus também implica conhecê-lo segundo as Escrituras, de todo o entendimento. O apóstolo Paulo condena as inovações doutrinárias e adverte para que não haja divisões no seio da igreja. É tarefa da igreja batalhar pela fé cristã, que uma vez foi dada aos santos, seguindo as orientações da palavra de Deus, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor aqueles que pedirem razão da nossa esperança, tendo uma boa consciência e um bom procedimento, de acordo com a correta doutrina da palavra de Deus. E cabe à liderança alimentar, guiar e proteger o rebanho de Deus que Jesus comprou com seu próprio sangue, de lobos vorazes, lobos cruéis, que entrarão no meio do rebanho, que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Paulo orienta que a igreja vigie e que, assim como o testemunho dele, não cesse dia e noite de admoestar, de exortar, de ensinar a palavra de Deus. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.